Nós estamos num dia onde é o momento de uma grande introspecção em relação ao nosso passado, ao presente e ao nosso futuro, o futuro do Am Israel. Os nossos sábios dizem que por conta de Sinat Hinam, ódio gratuito e injustificado, o inimigo avançou e foi destruído o Beit HaMikdash, nosso templo. Vem a mística do judaísmo e nos explica que Borei Olam, o Criador do mundo, quis fazer uma moradia para si dentro do mundo físico e material, conforme consta na Torá, e farão para mim um santuário e morarei dentro deles. Aqui uma falta de concordância, ou santuário e dentro deles no plural. Ou seja, quando os judeus se mobilizam para ocasionar a presença de Deus nesse mundo, então Hashem, por meio da Shekhinah, da presença divina, paira sobre cada indivíduo judeu. É importante que saibamos que o dia de Tisha B'Av, ele deve causar em cada um de nós uma introspecção, mas aliada a uma amargura que não chega a ser tristeza. Nós vemos na Torá, 2 semanas antes de Rosh Hashanah, consta o texto de 98 maldições. E Deus diz tudo isso porque vocês não serviram Deus com alegria e contentamento. Qual é a diferença entre amargura e tristeza? A amargura é um sentimento construtivo que nos induz a repensarmos os nossos atos, o nosso comportamento, a nossa conduta, de forma a nos superarmos e nos reaproximarmos de Hashem, avaliando, reavaliando e aprimorando os nossos atos, o nosso comportamento, a nossa atuação, principalmente em relação ao próximo. O antídoto para a destruição do templo que ocorreu por conta do ódio gratuito e injustificado é justamente a mitzvah básica de toda a Torá. Ve'ahavta l'ereach kamocha, ama teu próximo como a ti mesmo. Zeklal gadol batorá, como disse Rabi Akiva, é a regra geral que deve transparecer em todos os aspectos da Torá. E mais que o amor ao próximo, um nível de amor atingindo a excelência, ou seja, mais ainda do que a nós mesmos, um amor que não possa se justificar. Afinal, existe um nível espiritual chamado Knesset Israel, onde todas as almas do povo de Israel, desde a mais elevada até a mais simples, se confundem num gigantesco corpo espiritual. E por isso é importante que tenhamos a consciência de que todos nós somos parte de um único corpo espiritual. Nós somos parte de uma só coisa. Todos nós irmanados totalmente pelo mesmo ideal e como parte da mesma espiritualidade. Os nossos sábios dizem que no dia, no Midrash Zuta, entre outras fontes, e que no dia do Tisha B'Av, da destruição do Beit HaMikdash, nasceu pela primeira vez, em potencial, a alma do Mashiach. Então é importante que saibamos que quando Hashem se irou com o povo de Israel, em vez dele destruir o povo, Deus nos livre, ele então desviou a sua ira para a pedra, para a madeira, simbolizada na estrutura do próprio templo. O templo foi destruído, mas o povo de Israel foi poupado. Aliás, essa ideia faz parte do consolo aos enlutados.
porque similarmente o corpo da pessoa no seu falecimento passa por uma transformação, mas a alma é poupada e o maior consolo pela perda de um ente querido é o mesmo consolo pela perda do templo. Ou seja, a esperança de que, com a redenção, o limiar de uma nova era, então nós vamos rever o templo, o terceiro Beit HaMikdash, e similarmente a volta, subsequentemente à revelação de Mashiach, a volta de nossos entes queridos com a ressurreição. É importante que frisemos que a amargura pela dor da perda do templo e desse exílio tão comprido, com tanto sofrimento, deve nos sensibilizar para nos prepararmos para os novos tempos, para a nova era. Há uma pergunta na Halachá, na lei judaica, existe uma ideia de que é proibido destruir qualquer parte do Beit HaMikdash. Ninguém pode lesar, destruir, avariar qualquer peça, qualquer mobília, qualquer componente do templo. No entanto, o próprio Akadosh Baruch Hu, o Criador do mundo, destruiu o templo. E nós sabemos da regra de que é explicada pelo Pasuk, Magid Devarav Yaakov, que Hashem, ele fala dos seus ditos, das suas coisas para Yaakov, Hukav, o Mishpatav Israel, seus estatutos e suas leis para o povo de Israel. Ou seja, em outras palavras, tudo que Hashem nos ordena fazer, ele, num aspecto infinitamente mais elevado, também faz. Então, há uma relação de causa e efeito. Se Hashem pede para não destruirmos qualquer parte do templo, como então ele pode destruir o templo como um todo, o Beit HaMikdash? Então a resposta é que é possível fazer isso pela lei judaica quando a condição é para se construir um templo melhor ainda. É uma demolição, mas que faz parte de uma construção. Aliás, é uma das proibições de Shabat, demolir com a condição de construir. Hashem demoliu o primeiro e o segundo templo com a condição de que o terceiro templo, esse sim, se eternize e superará incomparavelmente os dois primeiros templos. Então, nesse momento, nós devemos refletir sobre a nossa responsabilidade. Como é sabido que os sinais, todos os sinais da nossa geração apontam para a grande novidade da redenção. Todos os sábios, em uníssono, estão nos alertando para uma nova era, para a grande Yeshua, a grande salvação. Então vamos nos preparar adequadamente. E como se faz isso? Reavaliando a nossa conduta, as mitzvot, o estudo da Torá e particularmente o amor ao próximo. Dessa forma, nós vamos estar nos mobilizando para um processo irrefreável, irreversível, que será desencadeado com a revelação do nosso justo Mashiach a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser.